Olá a todos, meu nome é Thiago Silva Santos, estou, sou aluno do curso de especialização As Áfricas e suas diásporas da Universidade Federal de São Paulo. Cumprimento a todos que estão assistindo, todos e todas que estão assistindo esse vídeo, em especial os membros da banca, e aproveito para deixar um agradecimento especial à minha orientadora, a professora doutora Jocineide Cunha dos Santos. O título do meu trabalho é Patrícia Jaba Wesley, Poesia e Guerra na Libéria no início do século XXI. Iniciando a apresentação propriamente dita, eu escolhi falar da Libéria, um país às vezes pouco, pouco mencionado nas pesquisas nacionais brasileiras, né? Porém, eu achei interessante pela sua história peculiar, né, de colonização inversa, digamos, que em 1847 os Estados Unidos resolveram enviar para a África alguns negros libertos numa política controversa aí de colonização e, obviamente, sem pensar nas consequências do choque com as comunidades originais que ali residiam e também nessa questão social envolvida, né? Como se não houvesse ninguém morando ali já na Libéria, no território onde hoje conhecemos como Libéria. Obviamente é um caso especial no contexto africano, é uma é sempre tratado juntamente com a Etiópia como as únicas nações ali que não foram colonizadas no neocolonialismo, porém, na verdade, os efeitos dessa recolonização, digamos, né, ela foi sentido bastante. E por fim, até por essa dominância política dos grupos que vieram dos Estados Unidos, em especial os de origem cristã, e ele foi ocasionado duas guerras civis, né? Claro que é um contexto maior, mas essa, esse modelo excludente que foi adotado durante muitos anos na Libéria acabou perpetuando muitas desigualdades. Em resumo, o objetivo é justamente analisar como esse processo acabou reverberando nas guerras e disputas do século, final do século XX, início do século XXI, justamente. E para isso, a gente começou a utilizar, foi utilizado realmente a obra da poetisa Patrícia Jaba Wesley. É uma escritora incrível, né? Ela tem a experiência vívida sobre a Libéria e essa violência que ocorreu nos últimos anos. E a abordagem metodológica é justamente isso, né? A abordagem qualitativa e bibliográfica com foco na obra dela chamada Becoming Ebony, de 2003. 2003, o ano posterior ao encerramento formal aí da Segunda Guerra Civil Liberiana. Então, a literatura vai ser utilizada como um meio de expressão simbólica e testemunho da Patrícia e tomar o exemplo dela como um modelo para o que é vivido hoje pelos liberianos. Acho que acredito que a obra dela demonstra bem os sentimentos e a realidade que é vivida pelos liberianos, principalmente no começo do século atual.
Ahn, esse livro, em uma tradução livre, livre quer dizer tornando-se nele, justamente. É, acho que o mais interessante, principalmente que a gente que foi encontrado no começo da pesquisa, é ver como a mulher se torna um, um ponto central justamente nessa questão do conflito, que tem que aliar a maternidade e as violências de diversos tipos que afligem com muito mais formas a, a mulher. E é citado, né? As guerras começam realmente no final da década de, de 80 e nesse período a poetisa a Patricia Wesley ela, ela entra em exílio nos Estados Unidos. Esse exílio afeta a obra dela, esse afastamento da devastação e, e as memórias, né, da sua terra. Esse é um trecho interessante que eu separei do livro Becoming Ebony, porque cita a mulher como uma resistência, realmente, onde ela está resgatando as memórias, não só dela, mas de todas as mulheres que formam a Libéria. E, e mesmo assim, a mulher continua sustentando a vida, né? A vida nesse ambiente não propício. Então, esse poema, eu vou ler um trecho. É assim que eu assusto minha filha. Você não estaria aqui, estaria em algum lugar onde os bebês esperam longas filas para nascer. Pequenos bebês de pés doloridos esperando no mundo dos não nascidos, onde a comida não pode crescer. Eu teria tido 10 filhos antes de você nascer. Então, ela tem consciência de que o exílio realmente poupou os filhos dela dessa violência, né? E ao mesmo tempo ela faz essa análise da lembrança dela, bem consciente de como essa estrutura de violência de gênero, né, fortalece as estruturas, silenciam e isola as mulheres. Então, uma política de exclusão. O livro acaba a pesquisa também é, entra no quesito da religião propriamente, porque a, a religião moldou bastante a sociedade, a comunidade liberiana. O, ela foi instrumentalizada por diversos grupos. Hoje a gente pode citar como principais religiões o cristianismo, que veio com os afro-americanos, também o islamismo. A Libéria está presente numa região de diversos países de maioria islâmica, então tem essa influência, a presença islâmica, e tem as religiões dos, dos povos originários que ali habitavam e seus descendentes. Então, há um mosaico religioso, então as tradições indígenas realmente elas convivem com esse cristianismo protestante em sua maioria e com o islamismo, e o cristianismo convive de certa maneira com a maçonaria. É um caso curioso, embora não seja o único da África onde haja essa teia de entrelaçamentos religiosos, justamente, né? Mas na Libéria, que é o caso em específico, a religião realmente exerce muita influência decisiva. E, novamente, faz exemplificar isso de forma brilhante a
Patrícia, ela coloca nesse poema que está sendo mostrado, ela consegue demonstrar essa, essa incoerência entre pessoas que professam alguma religião, se dizem religiosos, e ao mesmo tempo praticavam violência. Ela fala aí de alguém cometendo uma violência e não teria ninguém para levar as suas confissões a Deus, né, com as suas mãos cheias de sangue. Então, a pesquisa prossegue, onde é citado a presença do exílio, né? Alguns outros poemas são citados, como esse que está sendo mostrado, né? Bebê de Guerra. Ele cita sobre a realidade do exílio. Posteriormente, é citado o poema I Now Wonder, que é Eu Agora Compreendo. Também cita sobre esse tema da memória, do exílio. E no final da pesquisa é citado as declarações delas na emissora PBS, onde ela diz que há esperança. Propriamente até por isso ela retornou à Libéria. Ela tem esperança que é possível ah, um futuro com valores mais inclusivos, conscientes da diversidade, culminando numa sociedade mais justa e solidária. Em conclusão, essa, essa análise da obra da Patrícia Wesley eh, acaba sendo uma representação e um testemunho das contradições da Libéria. Ela perpassa, e com esse livro específico, Becoming Ebony, acredito que ela consegue mostrar o exílio, a questão da mulher, da mãe, como que os efeitos das guerras civis e essas tensões de identidade, com que elas moldam o seu país. Por fim, ela narra o cotidiano da Libéria e então essa lembrança da dor pode-se dizer que é um gesto também de esperança na construção do futuro. É isso. Desejo a todos que apreciem o trabalho e agradeço a atenção até aqui ministrada. Muito obrigado a todos.